Olá, estudantes que estão se preparando para o Enem. Eu sou a professora Andréia, de História. Eu estou aqui para ensinar vocês a como responder corretamente as questões de História da prova de Ciências Humanas do Enem. Os objetivos da nossa aula são destacar diferentes tipos de questões de história que já caíram no Enem, explicar como identificar o assunto de cada uma delas antes de respondê-las. É importante isso. Eu vou ensinar vocês como que você raciocina em cima das alternativas, letras A, B, C, D e E. Antes de fornecer a resposta, é necessário que você pense bem antes de responder. Aqui eu trouxe um exemplo de uma questão que tem um pequeno texto. É importante que você leia as referências antes de ler o texto ou antes de analisar uma imagem. Por quê? Porque muitas vezes a própria referência já te mostra o assunto daquela questão, o assunto daquele texto ou sobre o que é aquela imagem. Então, não deixe de ler as referências. E lembre-se, primeiro leia a referência, depois analise o texto ou a imagem. No caso aqui, a referência está falando que o nome do livro é O Tamanho Real da Escravidão. Então, o texto é sobre escravidão. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Veja bem, esse pequeno texto já está te mostrando que, na segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados aumentou no Rio de Janeiro e ficou estável na Bahia. Muito provavelmente a questão vai cobrar de você que você saiba por que isso. Vamos ver se é isso mesmo que a questão está querendo. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Conforme você pode ver, é exatamente isso que a questão vai cobrar de você. Que você saiba por que o número de escravos aumentou no século XVIII, aqui no Brasil. Por que motivo? Letra A, coleta de drogas do sertão. Letra B, extração de metais preciosos. Letra C, adoção da pecuária extensiva. Letra D, retirada de madeira do litoral. Letra E, exploração da lavoura de tabaco. Para responder corretamente essa questão, você tem que saber sobre a economia do Brasil no século XVIII. A economia do Brasil no século XVIII, ela caracterizou-se pelo quê? Você se lembra? O século XVIII aqui no Brasil foi o século da mineração, certo? Se foi o século da mineração, qual letra que você vai marcar como correta? Letra B, extração de metais preciosos, certo? Um outro exemplo com texto, do Enem de 2019, retirado do livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. A revolta da vacina, 1904, então o texto já começa, logo no começo, já te mostra sobre o que é ele. Ele é sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados
acima da intervenção do Estado. Repare bem nessa última frase. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. O que a questão vai te cobrar sobre esse texto? A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. Esse é um exemplo de questão em que você precisa não só analisar o texto, como saber o conteúdo também. Para responder corretamente, você precisa saber o que foi a revolta da vacina. Vou explicar por quê. Você pode se confundir aqui. Pouco antes da reforma da vacina, aconteceu no Rio de Janeiro aquele período de reformas urbanas, a reforma Pereira Passos. Se você não souber exatamente o que foi a reforma da vacina, você pode achar que a resposta correta é letra C, as reformas urbanas. Você tem que saber que no caso da revolta da vacina, a população estava lutando contra o arbítrio governamental. O que quer dizer arbítrio governamental? As decisões do governo. Decisões do governo. É importante você sempre grifar ou circular no texto da prova do Enem as palavras e expressões que você não sabe o significado, porque senão você pode se confundir. Não esqueça de fazer isso. O que quer dizer essa expressão arbítrio governamental? Se você não souber, você já tem uma chance grande de errar essa questão. Então, lembre-se que a reforma Pereira Passos foi pouco antes. Mas a revolta da vacina, ela foi uma revolta contra as decisões do governo de maneira geral. Não apenas contra as reformas urbanas. Por isso não é a letra C, é a letra D. Nesse caso aqui, nós temos dois pequenos textos. Quando isso acontece na prova do Enem, geralmente a questão vai te pedir para comparar o primeiro texto com o segundo texto. Esse caso aqui é um caso em que, se você ler as referências, você já sabe de imediato sobre o que é o texto. Então, repare bem na primeira referência, aqui vai estar falando o mercantilismo. O segundo texto é o livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, certo? A Smith é Adam Smith. Se você souber quem foi Adam Smith, você já sabe que esse segundo texto é sobre liberalismo, né? O Adam Smith, ele é considerado como o pai do liberalismo econômico. Liberalismo econômico no século XVIII, certo? Então, o primeiro texto é sobre mercantilismo, o segundo é sobre liberalismo. As ideias do liberalismo econômico, elas se opunham às ideias do mercantilismo. Se você reparar nisso aqui, você já tem uma chance muito grande de acertar a questão. Então, vamos ver o texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Então, note que o texto já começa citando características do mercantilismo, centralização econômica, protecionismo, expansão ultramarina. Isso foram características do mercantilismo. O segundo texto, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Repare que o segundo texto
É um texto crítico. O que o liberalismo fazia era criticar o mercantilismo. Vamos lembrar disso de novo. A questão, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de, repare aqui, traz concepções associadas a cada um dos textos. O primeiro texto é sobre mercantilismo, o segundo sobre liberalismo econômico. Então, a primeira alternativa aqui tem que estar correta com relação ao mercantilismo. E a segunda alternativa tem que estar correta com relação ao liberalismo. Então, qual alternativa que você vai marcar? Qual alternativa que está correta? Aquela que os dois estão corretos. A primeira está falando corretamente, está citando corretamente uma característica de mercantilismo, e a segunda está citando corretamente uma característica de liberalismo econômico. Então, gente, valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa, valorização do pacto colonial. Isso é uma característica de mercantilismo? Sim. Combate à livre iniciativa é uma característica de liberalismo? Combate à livre iniciativa? Não, muito pelo contrário. O liberalismo queria a livre iniciativa. Defesa dos monopólios régios é uma característica de mercantilismo? Sim. Apoio à livre concorrência é uma característica de liberalismo? Sim, certo? Então, aqui nós já temos a alternativa. Os dois estão corretos, então é a letra B. Ainda assim, eu recomendo que vocês leiam as outras alternativas. Formação do sistema metropolitano é característica de mercantilismo? Sim. Crítica à livre navegação é característica de liberalismo? Não. Abandono da acumulação metalista é característica de mercantilismo? Não. Muito pelo contrário, o metalismo foi uma característica forte do mercantilismo. Estímulo ao livre comércio é característica de liberalismo? Sim. Eliminação das tarifas alfandegárias é característica de mercantilismo? Não. Incentivo ao livre-cambismo é característica de liberalismo? Sim. Então, realmente, é a letra B, tá? Então, repare que nesse tipo de questão, as duas têm que estar corretas. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Desconstruindo mapas, revelando espacializações, reflexões sobre o uso da cartografia em estudos sobre o Brasil colonial. O que quer dizer cartografia? É a ciência da execução dos mapas, de fazer mapas, interpretar mapas. A questão é sobre cartografia. Cartografia em que período? Na Idade Moderna. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Essa é uma questão em que é fundamental você saber o vocabulário. Se você não souber o vocabulário, você vai ficar em dúvida. Aqui já aparece uma palavra que não é muito usada, na letra A, asserção. O que quer dizer asserção? Asserção quer dizer afirmação. A palavra afirmação aparece aqui na letra C também. Você deve, nesse caso, marcar lá na prova do Enem
a palavra asserção e se perguntar o que quer dizer asserção. Asserção é afirmação. Então, a letra A, asserção da cultura dos nativos, quer dizer afirmação da cultura dos nativos. Letra B, avanço dos estudos do ambiente. Letra C, afirmação das formas de dominação. Letra D, exatidão da demarcação das regiões. Letra E, aprimoramento do conceito de fronteira. Na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por, letra C, afirmação das formas de dominação. Olha só como você tem que saber o que quer dizer asserção. Se você não souber, você pode marcar a letra A só porque você não sabe o vocabulário. Aqui eu trouxe um exemplo de questão em que aparecem imagens. Fotografia. Você deve comparar uma fotografia com outra. No caso, você vê um ônibus antigo, repare no que está escrito no ônibus, Cleveland. Se você reparar nisso, você já sabe que é nos Estados Unidos. Cleveland é uma cidade dos Estados Unidos. Repare se você consegue identificar as pessoas da fotografia. Lá no fundo está Martin Luther King. Esse é um exemplo de questão em que você precisa conhecer o conteúdo para poder responder corretamente. Não apenas comparar as imagens. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar o A. Por que você tem que conhecer o conteúdo? Você tem que saber quem foi Rosa Parks, quem foi Martin Luther King. Porque se você não souber, vamos voltar para a imagem. No caso aqui, a mulher está em destaque nessa fotografia. E a outra fotografia é sobre um ônibus. Você vai achar que a resposta correta é letra C, preconceito de gênero no transporte coletivo. Você vai achar que é a letra C, mas se você souber o conteúdo, se você souber quem foi Martin Luther King, quem foi Rosa Parks, você souber que eles lutaram pelos direitos civis nos Estados Unidos, você vai perceber que essa questão é uma pegadinha. Vamos ver por quê. Letra A, impacto do medo da corrida armamentista. Letra B, democratização do acesso à escola pública. Letra C, preconceito de gênero no transporte coletivo. Letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Letra E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Se você souber quem foi Martin Luther King e quem foi Rosa Parks, você vai responder corretamente. Letra D, deflagração do movimento por igualdade civil. Porque você sabe que os dois lutaram pela igualdade civil nos Estados Unidos. No caso aqui, nós temos um desenho, né? Se você souber identificar esse homem aqui, que está no desenho, você vai conseguir responder corretamente a questão. Quem era ele? Getúlio Vargas. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de... O Estado Novo foi o período de 1937 a 1945, que é chamado de ditadura Vargas, certo? Destacar a sabedoria inata do líder governamental, atender a necessidade familiar de obediência infantil, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Getúlio Vargas foi um líder político que sempre queria ter apelo carismático. Então, você já sabe que a alternativa correta é a letra D. Com isso,
Eu espero que vocês tenham entendido como resolver corretamente as questões de história que caem na prova de Ciências Humanas do Enem. Obrigada pela sua atenção. Aguardo você no nosso Tira Dúvidas.